Olá, olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio dos Anjos e nós estamos no Forecast. Nós vamos hoje mergulhar em um universo fantástico. Nós vamos falar sobre conexões. O quanto que os relacionamentos interpessoais podem ser uma ferramenta poderosa de sucesso. E para falar, conversar um pouco sobre esse assunto, eu estou com uma amiga, uma mestra, uma mentora, alguém que eu tenho um apreço enorme, eu tenho uma gratidão enorme por ela. Eu estou muito feliz que ela está aqui conosco hoje para falar desse tema que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Neide, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Já fico emocionada com essa introdução, né? É um grande amigo, um querido e pode ter certeza assim que eu vim radiante de felicidade com esse convite. Maravilha. Seja muito bem-vindo, o espaço é seu, fique à vontade. E eu sempre começo pedindo para a pessoa falar sobre ela, porque eu poderia aqui ler sua ficha corrida, que é bem extensa, né? Mas quero que você fale sobre você, quem é a Neide. É bem extenso porque eu já tô velha, né, Ah, para Flávio? de exagero, para de exagero. Mas vou contar um pouquinho, né? Quem é a Neide? Eu acho que eu me defino principalmente a Neide uma mulher feliz e a Neide uma mulher muito grata, né? Porque tem uma família que ama, amigos também que me fazem me sentir muito querida. A Neide é mãe, a Neide é esposa, namora há 30 anos com o mesmo marido. Uau! Né, que é uma das coisas também que provam, né, o quanto as conexões, né, fazem a Verdade, diferença, verdade. porque não é só o amor, né, que faz a gente permanecer tanto tempo com uma pessoa só. A Neide também é uma pessoa apaixonada por estudar, então aos 47 anos eu estou fazendo um doutorado na Universidade Uau! Federal daqui do estado. Levando o long life learning na veia, Na né? veia, exatamente. E tive a honra nesse triênio de receber, né, a cadeira de presidente aí pelos associados, né, da Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui do Espírito Santo. E além de tudo, a Neide também hoje é coordenadora de um núcleo de carreira na Fundação Getúlio Vargas, na conveniada aqui do Espírito Santo, e também tenho a minha consultoria que eu trabalho na área de gestão de pessoas. Então, a Neide tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, mas resumidamente é isso. Uau! Pegou por que eu sou fã, né? Por todo, entendeu, né? Nós nunca trazemos qualquer convidado. São sempre convidados excepcionais que vão com certeza agregar demais para vocês. Neide, eu conheço um pouquinho a sua carreira, a sua trajetória, como você já falou, são vários projetos que você está envolvida. Mas na sua visão, o que impulsionou você a conquistar esses resultados, esses espaços, a ter essa carreira que nós podemos dizer que é uma carreira de grande sucesso? O que na sua avaliação foi um ponto-chave ou teve alguns pontos-chaves? O que você acredita que pode ter impulsionado positivamente o seu espaço aqui no mercado de trabalho? Flávio, eu me considero assim uma pessoa que sempre colocou uma palavra à frente de qualquer coisa, inclusive da minha carreira: respeito. Em todo ambiente que eu entro, eu, por mais que eu saiba que eu possa contribuir ou que eu tenha que aprender, eu sempre fui muito cautelosa no sentido de avaliar onde eu estou chegando, de respeitar as pessoas, as opiniões. Então, assim, se a gente fosse destacar uma palavra, eu digo que é o respeito. Segunda coisa, eu acredito que eu me comunico muito bem. Okay. Então, essa comunicação também me levou, né, a muitos lugares, me abriu muitas portas e me fez também chegar muitas vezes a pessoas que não conseguiam ser atingidas ali por outras pessoas que talvez não tinham essa mesma habilidade. E terceiro lugar, eu me considero uma pessoa muito bem-humorada. E isso já foi bom e já foi ruim, né, ao longo da minha carreira. Sério? Não consigo muito me comportar assim muito formalmente. E assim, isso é muito engraçado porque muitas pessoas, dependendo do lugar que eu chego, já tem aquele estigma de que aquele lugar é muito sério e naquele lugar é preciso, né, ser muito Sim. formal. E é claro que, como eu te falei, aonde eu chego eu avalio, né, quero ver onde eu estou chegando e respeito, obviamente, o ambiente. Mas eu sempre consigo, e aí eu digo sempre porque é sempre mesmo, né? Inclusive, né, já participei de conselhos muito formais, mas independente de onde eu estive, eu consigo dar a minha pitadinha de bom humor, né? Então, assim, eu me considero uma pessoa, eu acho que até pela felicidade que eu carrego,
Sim. Né? E não, quando eu falo felicidade, eu não gosto que as pessoas achem que eu estou sendo utópica e que eu vivo num mundo cor-de-rosa. Né? Claro que a minha vida tem muitos percalços, muitas dificuldades. Estou passando por uma delas agora com o doutorado, porque assim, estou abrindo mão de muita coisa na minha vida que eu gosto para poder estudar, mas eu me considero feliz porque eu valorizo cada minuto bom que eu tenho na minha vida, né? Cada coisa que eu recebo. Então, assim, eu acho que essa felicidade me ajuda a ter esse bom humor que eu acredito que me trouxe aí muitas colheitas. Bacana. Interessante que você falou, são características, né, ou foram pontos que todos nós podemos praticar, que todos nós podemos de alguma maneira trabalhar, né? O respeito, a comunicação, o bom humor, né? A visão positiva de determinados pontos da vida, por mais que as dificuldades estejam acontecendo, e o quanto que isso de alguma forma contagia, né? E muda o ambiente que a gente está ao redor. A importância que nós temos para o meio também é muito grande, né? Ah, com certeza. Eu sempre falo, né, nas palestras, nas aulas, que a gente tem o poder de contaminar quando você chega mal-humorado, você quer despejar todos os seus problemas em cima daquele ambiente onde você está chegando, e a gente tem o poder de contagiar. Eu escolhi contagiar. Né? Eu quero chegar, eu quero que as pessoas se sintam felizes, e assim, eu posso te garantir, não é algo que eu ensaiei para ser. É algo que vem da alma mesmo. Né? Eu não consigo chegar num lugar, e isso, como eu disse, às vezes me atrapalha. Eu não consigo chegar quieta. Né? Na BRH, por exemplo, a gente chega nas reuniões e eu já chego, bom dia, boa tarde, aquela confusão. Porque assim, eu quero que as pessoas se contagiem com alegria, com coisas boas. Né? Então, eu acho que é uma característica bem marcante da Neide e que, de novo, eu falo. É preciso, claro, avaliar o ambiente para a gente tentar, né, minimizar aí a quantidade de impactos que isso vai ter e o que as pessoas vão pensar de nós. Mas uma coisa que assim, eu acho que eu trago com muita certeza. O dia que eu estiver em um ambiente que eu for proibida de ser a Neide, que eu tiver que perder a minha identidade, eu prefiro me afastar desse ambiente. É uma escolha, né? E eu sei que cada momento de carreira a pessoa vai ter que avaliar se essa escolha para ela vai ser melhor ou pior. Sim. Nesse momento eu te digo, e já há muito tempo eu me dou esse direito. Eu escolho os ambientes que eu quero estar. Ser fiel a você, ser fiel aos seus valores, né, aos seus objetivos. Exatamente, exatamente. Agora falando um pouquinho sobre essa ferramenta que é o relacionamento interpessoal. O quanto que você avalia que isso ajudou no seu processo de desenvolvimento e o que muitas vezes acaba passando batido e as pessoas não percebem? Flávio, nunca foi um processo ensaiado me aproximar das pessoas, mas todas as vezes que eu criei conexões verdadeiras, eu consegui depois, avaliando a minha história, verificar que essas conexões me ajudaram muito. Né? Eu dou aula hoje em várias instituições de ensino, uma delas era uma instituição de ensino que eu sempre sonhei trabalhar, que é a Fundação Getúlio Vargas. A gente sabe que é uma das maiores do mundo. Sim, sim. E assim, se eu for avaliar ao longo da minha trajetória, sempre foram pessoas que conheceram a Neide, né, tanto naquele momento ou em momentos anteriores, e que lembraram da Neide para indicar a uma vaga quando essa vaga aparecia. Então, quando a gente fala de processos de indicação, eu sempre gosto de lembrar que nós, com nossos belos olhos, né, cor de chocolate, a gente pode até tentar enganar as pessoas 5 minutos. Sim. Mas depois de um tempo, é claro que a gente tem que provar que viemos. A gente tem que provar que tem o conhecimento, que a gente entrega aquilo que a gente promete. Então, assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que muitos dos meus trabalhos, inclusive na consultoria, vêm de indicações. Né? Eu não faço propaganda hoje da minha consultoria. E eu tenho uma consultoria desde 2016. Eu não preciso fazer propaganda? Não é que eu estou dizendo que, né, eu vivo sem a propaganda, mas eu tenho a melhor propaganda do mundo. Sem dúvida. Que Essa ainda é a mais efetiva. Exatamente. Né? Ainda traz grandes resultados. Porque, na verdade, isso também, de certa forma, encaixa com o que outros convidados vêm dizendo. Se você construir todos os dias bons relacionamentos, você não vai precisar fazer marketing. Porque as pessoas irão fazer isso para você
porque esses relacionamentos farão isso para você. Então isso está muito alinhado. Agora, falando sobre o ponto que você falou de você sempre esteve em locais que, de alguma forma, estão conectados com a sua essência, os seus valores, eles foram respeitados e você respeitou os valores dos outros. E analisando um pouquinho o seu histórico ali, a gente deu uma passada no LinkedIn, a gente percebeu o quanto que você fica bastante tempo nos locais. Né? Verdade. 5 anos, 3 anos, 2 anos, 4 anos, 16 anos... Né? Não vou falar os outros, porque senão daqui a pouco o pessoal vai fazer conta. Vai chegar na idade, né, Flávio? A que você atribui essa permanência duradoura nos espaços que você fica, Neide? Olha, Flávio, como eu disse, como eu gosto de estar onde eu estou e eu amo o que eu faço, né? E de maneira nenhuma estou dizendo que com isso no meu trabalho não tem coisa chata e ruim. Tem. Mas eu amo tanto o que eu faço e os ambientes onde eu entro, as pessoas que ali estão, a forma que elas me tratam, como eu me relaciono, que eu acho que isso também vai fomentando ali essa vontade de permanecer, de trazer novas ideias, de participar do crescimento da empresa. Então, assim, as empresas que eu passei até hoje, eu tenho assim, um orgulho muito grande em dizer que se eu quiser voltar, eu tenho certeza que as portas estão abertas. Né? Porque quando eu precisei sair, a conversa foi muito boa, né? E eu expliquei os motivos. Quando eu tive algum tipo de desacordo, né? Porque claro que 16 anos numa empresa, 10 anos em outra, claro que existem desacordos. Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu sempre entendi que quando eu tenho um desacordo, não é com o Flávio, é sobre a situação. Então, muitas vezes as pessoas esquecem isso. Eu não concordo com alguma coisa que está acontecendo ali e aí eu culpo o Flávio. E a partir daí, óbvio, as conexões se desmancham. Sim. Porque eu olho para o Flávio e eu lembro da raiva que eu tenho dele. Eu lembro que ele falou aquilo para mim. Mas não é para você, é para a situação que a gente está vivendo. E eu acho que isso me ajudou muito a construir, né, a construir coisas em cima das situações, considerando as pessoas, né? E não achando que as pessoas são culpadas de tudo que acontece de ruim nos ambientes. E aí fica fácil quando você conversa, olha a comunicação aparecendo aí de novo, né? Verdade. A Neide tem excelentes conexões, muitos amigos? Sim. Mas a Neide fala o que ela pensa? Sim. Só que a Neide fala de qualquer jeito? Não. A Neide vai escolher o como, o onde, né, o que ela vai falar para a pessoa. Então eu acho que este talvez seja o grande desafio de todos nós, profissionais. A gente pode falar o que pensa? Óbvio, porque se eu não falar o que eu penso, lembra da identidade que eu disse que eu não abro mão, que eu não quero perder? A identidade da Neide, italiana, quer falar tudo que pensa, né? E como eu estudo muito, vivencio, tenho muitas experiências, eu sei que eu posso contribuir falando, mas eu não posso falar do jeito que eu quero, a hora que eu quero, para quem eu quero. Eu tenho que estudar tudo isso e avaliar qual é o momento certo de falar com o Flávio, que aquilo que ele fez me desagradou, que aquilo que ele está fazendo está errado. E aí sim eu acredito que tudo se resolva, Flávio. A comunicação resolve os problemas do mundo. A gente só precisa saber usá-la. Uau! Olha quanta coisa que a gente já... Só nessa largada já conseguimos aqui vários insights, né? O quanto que características que, vamos dizer assim, comuns, simples, que não são tão simples, né? Respeito, comunicação, essência, valores, o quanto que... Como você se comunica melhor, escolher bem... Você falou que você faz as coisas, né, as conexões muito naturalmente, mas quais foram os desafios? Você enfrentou desafios? Tem histórias de desafios, de conexões que você teve que amadurecer? O que você pode trazer? Mas você vai trazer isso... Traz pra gente com detalhes. Tem como? Tem história? Ah, com certeza, sempre tem. Assim, eu acho que essa história eu já devo ter te contado há algum tempo atrás. Mas assim, a Neide não nasceu com a paciência, a estratégia, né, e a comunicação perfeita. E nem estou dizendo que hoje eu tenho essa comunicação perfeita. Às vezes a gente quer, assim, enforcar a criatura. Todo mundo tem vontade em algum momento. Verdade. Mas eu sempre penso... Mas não pode enforcar. Não pode, Só não tem pode. vontade, mas...
A vontade dá e passa. Dá e passa, passou. Igual quando tá fazendo dieta, né? Tá com vontade de comer o docinho, mas lembra que vai ter que malhar mais 5 horas pra acabar com aquele docinho. Então passa. Passou. Nossa, eu tenho que então assimilar isso. Mas enfim, assim, quando eu paro pra pensar, né, que a gente, enquanto comunicador, a gente precisa ter, né, aquela estratégia para se comunicar, hoje eu consigo, e eu te digo isso, eu consigo fazer isso em 99% das vezes. Mas a Neide, menos madura, mais assim afoita, a Neide já passou muito perrengue. E um deles, né, que eu me lembro, tem vários, mas eu me lembro de uma vez que eu trabalhava ainda como estagiária, isso tem tempo mesmo. Né? Já fui estagiária, o pessoal vai depois procurar no Google, tenho certeza. Eu fui estagiária da Teleste, Flávia. Nossa, eu lembrei da ficha agora. Teleste, gente. Ficha, orelhão de ficha, não era nem cartão Exatamente. ainda. A gente escrevia o número do telefone fixo num cadernão e quando o telefone era vendido, a gente apagava com a borracha para botar outro dono. Nossa, agora eu fui muito longe, né? Mas enfim, quando eu era estagiária, né, na Teleste, eu me lembro que todos os dias eu passava e falava, né, oi com a pessoa que trabalhava na recepção e brincava, porque essa característica de ser comunicativa e brincalhona eu desenvolvi muito cedo. Sim. Mas não tinha muito freio na língua. E aí um belo dia eu passei 1 dia, 2 dias, 10 dias e a pessoa não aparecia na portaria. Logo depois, quando ela voltou, eu muito enxerida, preocupada também, fui perguntar à pessoa, nossa, mas por que você sumiu? Tava com saudade, o que aconteceu? E aí a pessoa falou assim, é porque eu fui tirar um dente. Aí eu falei, nossa, mas os seus dentes estavam podres? Porque você foi tirar quantos dentes para demorar a voltar? Gente, que coisa feia, Meu né? Deus. O que eu fiz? E aí a menina não me falou nada, fechou a cara na hora, não me falou nada. Eu, assim, também não percebi que eu tinha feito uma super besteira e fui trabalhar. Os outros dias se passaram e a mulher não olhava pra minha cara. Assim, ela tomou raiva de mim pelo meu comentário. E eu a entendo perfeitamente, né? Foi ridículo o que eu fiz. Mas depois, refletindo, depois de muito tempo, por que aquela mulher não falava comigo? Eu falei assim, gente, será? Ainda que será? foi por Não acredito. causa daquilo? E aí mesmo, né, sabendo que naquele momento eu tinha falado de brincadeira, mas ela, né, não tinha entendido da maneira que eu queria, aquilo foi um marco para mim, porque eu percebi que eu precisava ter mais cuidado para falar. E aí eu fui tentando, porque como você disse, parece por ser muito comum a gente falar de comunicação, a gente falar de respeito, de empatia, que tá tão na moda, parecem que são coisas fáceis, não são. Não, a gente muito escorrega, longe disso, muito né? longe. Mas aí eu descobri uma outra coisa que também me salva em muitas situações. A gente pode e deve pedir desculpas. A gente precisa se mostrar vulnerável, né? Na época da Brené Brown, né, que agora todo mundo estuda, né, a gente precisa realmente colocar essa palavrinha em prática. E quando é que eu me coloco vulnerável? Quando eu digo para você que eu errei e eu te peço desculpas, eu te digo que eu falho, né, e que eu preciso da sua ajuda até para melhorar, para ser perdoada, mas para também me perdoar. Sim. Porque eu errei. Isso também tira um pouco aquele peso de que a gente tem que acertar a todo instante. Exatamente. Né? E acaba criando uma tensão dentro da relação de que, eu não erro. E isso não é verdade. Todos nós erramos. Sempre. Né? Falhamos em determinados aspectos, percepções, palavras, gestos, atitudes que a gente tem no dia a dia. Então, isso também cria uma relação mais humana. E eu acredito que esse é o ponto principal pós-pandemia, que a gente precisa acelerar o uso cada vez mais de relações humanas. Nós estamos precisando falar mais do humano, da pessoa, do indivíduo, principalmente agora que os papéis ficaram ainda mais misturados. Né? Antes existiam algumas divisões, barreiras físicas, como espaço de trabalho, espaço de casa, que hoje já não existe mais. Né? O home office vem aí
com força e cada vez mais tomando esse espaço dentro do nosso dia a dia de trabalho, né? As reuniões online. Então, o quanto que a gente precisa também falar do humano, né, Neide? Exatamente. E quando a gente fala dessa questão de falar do humano, a gente também não precisa se meter na vida do outro, né? Não, de forma Porque alguma. fazer conexões não significa que eu preciso saber do detalhe da sua vida se você não quiser me contar. Então, quando você respeita, quando você realmente quer ajudar o lado humano do outro, às vezes é simplesmente você falar assim, Flávio, eu tô percebendo que você tá diferente. Tá acontecendo alguma coisa que não é o seu normal. Eu tô aqui, Flávio. Se você quiser, se você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição. Então, eu acho que também teve um outro lado no meio do caminho, onde as pessoas também acharam que para se conectar precisariam se intrometer na vida do outro. O que, ao invés de facilitar, dificulta Acaba criando uma barreira, conexões, né? cria barreiras. Nem todos estão Quem é a abertos, Neide, né? né? Que quer saber de detalhe da minha vida? Não quero falar para ela. Mas quando eu me coloco à sua disposição, você sente em mim a confiança, que é uma outra palavrinha mágica para relacionamento. Ninguém se relaciona honestamente e de maneira, né, contínua com quem não confia. Então, se você não confia em mim, muito possivelmente você não vai se conectar da maneira correta a mim. Mas você falando sobre esse tema e debatendo sobre tudo isso, eu fiquei aqui pensando, isso não é um pouco contramão do que tem sido pregado, levado sobre transição de carreira? Porque na transição de carreira fala-se muito do eu, do que você... Só que você a todo instante trouxe aqui uma percepção muito do outro, né? Do quanto que você olha para o ambiente, que você vê os espaços, que você procura se conectar, e você está sempre falando do outro. Não é um contrassenso? Não estaria, então, indo para um caminho que não é um caminho de tanto sucesso, olhar só para si? Não é? Ou tô viajando? Flávio, você fez uma análise aí muito correta do que a gente tem visto no mercado, né? Sim. O individualismo. Mas o individualismo, normalmente, ele traz resultados a curto prazo, né? E eu, na minha vida, nunca busquei resultados a curto prazo. E aí, de novo, né? A gente tem que fazer escolhas. Né? Ninguém aqui está dizendo que é uma receita de bolo, né? Para que você possa ter relações duradouras. Mas se você quer uma carreira que você olhe para trás, você se orgulhe de nunca ter feito, ter pelo menos, né, de maneira que você proposital, você ter feito alguém, né, perder algo, você ter prejudicado pessoas, você olhar para trás e falar, poxa, se eu quiser voltar para aquela empresa eu posso. Eu acredito que o individualismo não vai te ajudar nisso. Então, a Neide confia na coletividade. Hoje, como presidente de uma associação com mais de 70 voluntários, eu não posso cair assim na tentação de pensar que a Neide, por mais que adore trabalhar, que seja um trator, porque eu me considero alguém muito executora também, mas eu não posso sonhar que um dia eu faria tudo que aqueles profissionais incríveis fazem. Então, Bacana, eu preciso bacana. acreditar neles, eu preciso acreditar na coletividade. A minha carreira inteira, eu sempre pensei assim. Eu não penso em mim? Claro que eu penso. Mas sempre quando eu penso em mim, eu penso o quanto que isso vai fazer bem para mim e para as pessoas. Ok, Porque aí colhemos juntos. ok. Eu colho, você colhe. E você acabou de praticar uma outra ação que também tem muito a ver com essa criação com essa conexão poderosa, né? Que é o reconhecimento, né? O quanto que dentro das relações as pessoas elas esperam e desejam esse reconhecimento para que elas possam ir adiante, para que também elas possam também te reconhecer. Que acaba sendo uma via de mão dupla. O Com relacionamento é certeza. muito troca, né? É aquela situação que eu guardo para minha vida inteira, né? Comportamento gera Gera comportamento. comportamento, isso Né? O aí. quanto que o nosso comportamento gera no outro uma ação e resposta, na maioria das vezes, né, condizente com a ação que eu tive com ele. Né? Exatamente. Quantas vezes você já se deparou com pessoas super nervosas e quando você consegue ter o autocontrole, que aí envolve um outro processo que também ajuda muito e é primordial para o relacionamento interpessoal, que é o autoconhecimento.
e que por conta dessa pessoa ver que você está mais controlado, que você é educado, essa pessoa recua e você consegue manter um relacionamento adequado com ela, né? Respeitoso, pelo menos. Sim. Então, quando eu falo de autoconhecimento, a Neide precisou, né, ao longo dessa trajetória, onde falou besteira, onde foi afoita, onde ofendeu sem querer, mas ofendeu, eu precisei também parar muitas vezes, e eu faço isso continuamente, para entender o que a Neide não suporta e que quando eu tô chegando no meu limite, começa a dar aquele quentinho por dentro, eu já sei que é hora de dar uma volta, de tomar um café, de falar assim, Flávio, posso te ligar daqui 10 minutos? Porque eu tô querendo te matar. E aí eu vou, desligo. Né? E café, para quem me conhece, café... Ao contrário do que dizem, né? Que café faz a gente ficar estressado. Não, café me alivia. Te alivia, assim. Te acalma. Café me acalma, eu não sei por quê. Tomo café 11h30 da noite e durmo como uma pedra. Então, o café não faz efeito em mim. Uau. Né? No sentido de deixar elétrica. Mas o autoconhecimento é algo que vai te ajudar a entender qual é o seu limite. Se você não para se analisar... Né? O que faz o Flávio ficar muito nervoso e estressado e com isso ele vai ter uma comunicação agressiva e com isso ele vai afastar as pessoas ao invés de trazê-las para perto? Ah, eu tô chegando no meu limite, eu saio, eu dou um tempo para mim. Todos nós precisamos de tempo. Né? Ninguém aqui é uma barata que vai ficar ali parada enquanto as pessoas estão te massacrando. Mas você precisa pedir ajuda também. Ou você sai, se afasta e consegue refletir, ou você pede ajuda literalmente a quem está perto. Né? Se eu estou passando por uma situação complicada e eu vejo que eu não consigo resolver, que tal chamar o Flávio? Flávio, me ajuda aqui, né? Vê se você consegue entender o que está acontecendo. Pessoal, já que está todo mundo dizendo que isso que eu estou né, falando não dá certo, o que vocês sugerem? Me ajudem. Só que aí você trouxe 2 pontos que, assim, quero muito falar e me ajude a não esquecer desses pontos. Primeiro esse é o principal aspecto, o autocontrole é o principal aspecto que impacta na construção da relação, dos relacionamentos, um ponto. E o segundo o quanto que nós realmente estamos disponíveis a ficarmos vulneráveis dessa forma. Né? Porque além de pedir desculpas, eu também tenho que muitas vezes dizer para o outro, eu não consigo lidar com isso, me ajuda. Então, esses 2 pontos. Começando com o primeiro. Esse autocontrole é o que realmente envenena todo relacionamento e depois acabou? Ou tem outras coisas que também acabam influenciando nesse ponto? O autocontrole, né, está dentro do autoconhecimento, que é um dos pilares da inteligência emocional. Profissional hoje que não tem inteligência emocional, tenha certeza, ele tem problemas muito graves nas empresas, nos relacionamentos, inclusive pessoais. Então, não só o autocontrole, mas a inteligência emocional que tem lá, né, o autoconhecimento, a autogestão, a empatia e o autocontrole são, né, os componentes que vão nos ajudar a ter esse relacionamento adequado. Fantástico. Fantástico. Então vamos lá, vamos repetir para gravar? Primeiro, a inteligência emocional e que vai englobar a empatia, o autocontrole, a autogestão, né? E a parte de empatia que a gente fala tanto que as pessoas só falam da boca para fora, mas muitas vezes nem sabem do que se trata. Né? Verdade. Aí eu quero falar uma coisa sobre empatia. Vai lá. Que sai um pouco assim daquilo que os conceitos trazem normalmente. Opa! Na minha opinião, empatia não é se colocar no lugar do outro. Porque eu acredito que até cientificamente, neurologicamente, ó o palavrão, né? Tão grande que enrola a língua. Neurologicamente, a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Mas para mim, ter empatia é olhar para o Flávio e entender assim, por que esse menino tá fazendo isso? Ah, pode ser porque ele não nasceu na mesma família que eu, ele não teve os mesmos pais que eu, os mesmos amigos, viveu na mesma comunidade, ele não passou e nem passa pelo que eu passo. Ah, então Flávio pode ter aí os motivos de pensar diferente de mim. Legal. Então, para mim, a gente conseguindo, né, entender o que é a empatia, a gente também consegue
avançar nessas E relações. se a gente seguir também essa avaliação, essa análise ali do outro, fatalmente também a gente vai lidar melhor com as diversidades, né? Com os diferentes pensamentos, com as diferentes visões de mundo, e vamos conseguir conviver no mesmo espaço, mesmo tendo opiniões divergentes, né? Isso acaba ajudando em outro aspecto. Né? Você já reparou que às vezes as pessoas discordam simplesmente por discordar? Sim. Né? Algo é diferente daquilo que eu penso, então eu nem me dou o trabalho de ouvir o que o outro está falando, porque eu quero discordar, porque discordar é mais fácil. Sim. Aprender, né, a quebrar ali o seu mindset fixo, né, e você começar a enxergar uma nova maneira de fazer as coisas é mais difícil. Sim. É muito mais fácil você sentar numa cadeira e falar, não, é aqui que eu vou ficar, aqui tá mais confortável. Você deu algumas dicas, né? Chamar um colega, ser mais vulnerável. Me fala mais um pouquinho sobre esse ponto e como que a gente pode desenvolver essa capacidade de se conectar melhor com o outro, né? Você falou várias coisas interessantes, mas teria um caminho? Teria um norte? Tem? Porque a gente sempre quer saber o como. Sempre as né? receitas de bolo. A gente bolo, quer a né? receita. Então, ajuda aí. Tem pelo menos alguns ingredientes, você já falou, mas como é que a gente pode misturar isso e ter um bom resultado no final? Flávio, então vamos resgatar algumas palavras que para mim são fundamentais, né? Como eu consigo me relacionar bem com as pessoas? Primeiro, colocando na sua cabeça que você precisa respeitá-las. Esse para mim é o principal ponto, tanto para relacionamento quanto para liderança. Mesmo que eu tenha um cargo onde ele me dá poder de mandar, eu não posso fazer isso se eu sou alguém que respeita as outras pessoas. Eu preciso entender os motivos. Então, respeito é a primeira coisa. Ouvir as pessoas. Às vezes a gente quer se relacionar com o outro, a gente faz das tripas coração para agradar o outro, mas se eu não o ouço, talvez eu esteja indo num caminho totalmente o oposto daquilo que ele quer. Começa a fazer aquilo que eu acho que ele quer e não necessariamente o que óbvio, né? Nossa, mas é óbvio que o Flávio gosta de uma camisa azul. Não sei, só porque ele usou hoje. Sim. Aí eu dou uma outra camisa azul pra ele e ele fala, nossa, eu usei só porque eu era obrigado por causa da câmera. Então, assim, são coisas bobas, né? Sim. Mas que cuidado com o óbvio. Eu falo sempre muito isso quando eu converso, né? Nas mentorias e com todo mundo, com os alunos, quando a gente fala sobre isso. Então, respeito, ouvir as pessoas. Terceiro ponto, repetindo, eu preciso também ter um tempo para me ouvir. Eu ouvi o outro, mas se eu não me ouço, eu não entendo quando eu estou bem, quando eu estou mal, quando eu tenho que recuar, quando eu tenho que pedir ajuda, eu também não caminho. Quarta coisa, eu preciso sempre olhar para o ambiente onde eu estou e avaliar, né, o quanto eu posso ou não posso fazer algo. Aí eu te falo que para mim isso é também muito estratégico. Se eu estou num ambiente onde eu avalio que naquele momento falar aquilo que eu estou pensando não é o mais adequado, não estou dizendo que eu vou recuar e não vou falar, mas eu vou esperar o momento certo para falar aquilo que eu tenho que falar. Então a comunicação precisa ser assertiva. A assertividade é o quê? Você já ensinou muito isso nos treinamentos, né? Que a gente fez junto. Assertividade é o equilíbrio entre a agressividade e a passividade. É a arte de defender o seu espaço sem agredir e sem recuar. Arrasou! Viu? Bem. Então, assim, é fácil fazer tudo isso? Claro que não. Mas o que foi fácil na vida da gente enquanto profissional para atingir, né, onde chegamos hoje? Nada. Tudo tem um custo. Tudo tem um preço, tem uma necessidade, é sempre... Eu adoro aquela frase do Homem-Aranha, né, do filme Homem-Aranha. Com o poder vem as responsabilidades. Então, à medida que você vai crescendo na sua vida profissional e vai crescendo também, né, em idade, em tamanho, a gente precisa entender que tudo que a gente ganha ao longo da vida é preciso a gente ter responsabilidades maiores. Então, quem está te olhando hoje? Talvez muito mais gente que te olhava antes. Então, se você é um exemplo, é um espelho, você precisa ter esse trabalho de aprimorar o que você faz a cada dia, porque você é um espelho para o outro. Eu recebi essa semana, depois vou até te mostrar, eu recebi essa semana uma mensagem de uma pessoa
dizendo que o sonho... Gente, parece mentira, tá? Mas é verdade. A pessoa escreveu no meu Instagram que o sonho dela era me conhecer pessoalmente. Nossa, que bacana. Porque hein? eu sou a inspiração pra ela. Olha, eu Uau, chorei, eu fiquei que emocionada. bacana isso. E aí, assim, eu tive a oportunidade de falar pra ela, olha, vamos marcar da gente se encontrar tal dia, assim, assim. Ela ficou, assim, eu não a vi, mas ela ficou numa alegria pelo que ela escreveu e pelos áudios que ela me mandou. Que barato. Que isso, o encontrar comigo não é um presente pra ela. Encontrar comigo é um presente pra mim. Nossa. Quando eu puder dar um abraço naquela pessoa. Por que que eu falo isso? Porque ela está me dando uma responsabilidade ainda maior de continuar sendo a Neide que eu quero melhorar. Quando a gente cria conexões, a gente está impactando quem a gente nem sabe. Porque eu não conheço essa pessoa pessoalmente, eu não sei de onde ela veio Quanta na minha responsabilidade rede. tem nisso, né? Olha a responsabilidade que a gente carrega. Se eu faço algo de errado, eu estou impactando e sendo exemplo para quantos? Neide, nessa sua trajetória, né, e todos esses momentos que você tem contado aqui, tem algum momento que você destaca que esses relacionamentos foram cruciais para você se manter no trilho, para você continuar desenvolvendo, para você continuar fazendo o que você gosta? Tem algum momento que você fala assim, olha, isso aqui eu posso destacar que foi fundamental. Sem essas conexões, sem esses relacionamentos não aconteceria? Flávio, eu tenho muitos momentos da minha vida que eu precisei e fui muito feliz, né, por ter amigos perto de mim. Mas, assim, uma das situações mais difíceis que eu e minha família passamos, né, e foi muito recente, foi descobrirmos um câncer no meu pai. Sim. E eu me lembro, assim, primeiro que quando eu recebi a notícia eu estava trabalhando, e aí eu liguei para uma pessoa que eu confio muito, chorei muito com essa pessoa e essa pessoa me disse, não vá embora, você vem para minha casa, que era quase do lado do meu trabalho. Uhum. E aí quando eu cheguei na casa dessa pessoa, choramos, né? Fiquei muito desesperada e depois ela falou assim, minha amiga, agora nós vamos ligar para quem pode resolver, quem pode ajudar. E foi a partir dali que a gente conseguiu um médico para o meu pai, que a gente conseguiu todo o atendimento que ele precisava. Fantástico. E assim, eu não vou esquecer nunca dessas pessoas que estiveram ali e algumas outras situações também ao longo, né, da doença de papai, que já quero deixar registrado que graças a Deus ele tá curado. Graças a Deus. Tá lá na roça, né? Se papai for ver, ó, pai, assiste e tô lembrando da sua história. Tá lá na roça capinando, feliz da vida. Oh, que coisa boa. Amém. Coisa boa de saber. É, Glórias mas assim, eu me lembro que logo no início, quando eu começava a dar aula, dentro de sala de aula, do nada eu começava a chorar. E aí os meus alunos me consolavam, levantavam, choravam comigo um pouco, depois me abraçavam. Aí contavam piada, alguma coisa para levantar meu astral de novo. Nossa, que bonito. Para eu conseguir voltar a dar aula, né, a conseguir fazer o meu trabalho. Então, assim, sem isso, Flávio, eu te digo que talvez eu até estaria de pé, porque tem, né, Deus maior do que eu creio muito e sei que Ele cuida de mim a cada instante. Agora, que esses amigos foram, assim, né, tripés ali me escorando também, eu não tenho dúvida. Foram um suporte fundamental, né, para que... Exatamente. E muito bonito todas essas atitudes, né, e o quanto que também nós não estarmos em uma ilha ou não criarmos uma ilha ajuda em várias situações para conquistar o sucesso, mas principalmente quando a gente precisa de um apoio, né, quando a gente está nos momentos mais difíceis da vida, né? Isso aí. Essa situação de um familiar, uma doença que é tão, né, complicada, avassaladora, né? Isso impacta demais. Ter um suporte emocional e essa situação dos alunos, dos amigos e tudo mais, realmente mostra o quanto que essas conexões duradouras elas podem e ajudam mesmo a gente se manter, conquistar, se desenvolver e ter grandes resultados, né, Neide? Flávio, eu me lembro assim que durante todo o processo de papai fazendo quimioterapia, as pessoas me mandavam mensagens diárias perguntando como ele estava, falando que ia dar certo. Eu lembro de pessoas que eu jamais pensei assim, me mandando foto de que estavam no banco de sangue, doando sangue para ele, né? Pessoas que assim têm uma vida super corrida e que, né, talvez se não fosse pela amizade não estariam lá fazendo essa boa ação. Enfim, assim, voltando lá no início da nossa conversa, eu sou feliz porque eu sou grata, e eu sou grata e sou feliz. Eu acho que é um complemento, assim, a gratidão que eu tenho
por essas pessoas, né? Pelas coisas boas, as emoções positivas assim que elas irradiam, isso não tem preço. Neide, indo para a reta final, queria que você fizesse um exercício que a gente muitas vezes faz para frente, mas queria que você fizesse esse exercício voltando. Se você pudesse voltar, 10 vai ser pouco, hein? Vou ter que colocar. Me chamou de velha na cara, tá vendo, né? Me chamou de velha na cara. Não. 10 anos atrás, 15 anos atrás, se você pudesse voltar no tempo com o conhecimento que você foi adquirindo ao longo da sua trajetória e conversasse com você mesmo, o que você diria para você ou qual dica você deixaria para que fosse ainda, para que você tivesse ainda mais sucesso que você já tem hoje? Tem? Flávio, primeiro eu quero deixar claro assim que sucesso, ou relembrar, né? Sucesso é uma coisa que todos nós podemos ter, porque ele depende muito do que cada um enxerga como sucesso. Né? Para Neide, ter sucesso nunca foi juntar dinheiro. E não estou aqui dizendo que eu não gosto de dinheiro, porque claro que a gente gosta, né? Ter uma vida boa, ter uma casa boa, carro, roupas e tudo que o dinheiro pode comprar é muito bom. Sim. Mas eu nunca, como eu disse antes, coloquei o dinheiro como prioridade. Ele veio como consequência. Então, eu acho que isso é importante a gente relatar. Legal. Sucesso, o que é sucesso para Neide? E aí, sem nenhum tipo de prepotência, eu me considero uma pessoa de sucesso? Sim. Mas não olhando para o prisma somente financeiro. Certo. Me considero uma pessoa de sucesso porque eu tenho certeza que onde eu precisar de alguém, alguém vai me ajudar. Não estou dizendo que todos, né? Mas eu tenho certeza que eu tenho pessoas que me ajudam onde quer que eu vá. Eu tenho sucesso porque eu tenho saúde, eu tenho sucesso porque eu tenho uma família que é meu suporte, eu tenho sucesso porque eu me vejo como uma pessoa com empregabilidade. Legal. Então, assim, isso tudo, né? Fiz essa introdução para falar de sucesso. Se eu lá atrás talvez tivesse essa visão como eu tenho hoje, eu já teria lá atrás sido mais estratégica em algumas situações. Como essa que eu contei lá da estagiária. Sim. E também não tô cobrando maturidade de uma menina, porque eu fiz estágio, eu tinha 16 anos. Né? Então, assim, claro que a Neide, aos 47, chegando quase aos 50 anos, pelo amor de Deus, se não fosse mais madura. Claro que eu sei que a maturidade ajudou muito, mas eu daria de conselho para Neide. Neide, tenha mais estratégia na hora de falar com as pessoas, seja mais paciente, entenda a empatia com a visão que você tem hoje, que empatia não é você fazer com o outro aquilo que você queria para si, porque às vezes o que eu quero para mim não é o que o Flávio quer para ele. Né? Eu lembrei de uma situação, eu vou abrir um parênteses, eu adoro abrir parênteses nas minhas aulas. Fica à vontade. Né? O pessoal que estuda comigo sabe que eu, quando falo assim, vou abrir um parênteses, eu vou sair totalmente da minha linha de raciocínio, mas depois eu volto. Tá bom. Abrindo um parêntese, né, quando a gente fala sobre essa questão de relacionamento, quando a gente fala, né, de se comunicar bem, enfim, eu me lembro muito de situações onde eu não tive sucesso. Né? E não ter sucesso para mim nessas comunicações é mesmo eu tentando ou achando que estava fazendo certo, eu saí com a sensação de que eu podia ter feito diferente. Ok. Né? Então, assim, considerando esse contexto, eu sempre penso assim, quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente gostaria, a gente tem dois caminhos. Ou a gente vai manter a pessoa com raiva da gente, não vai resolver, ou voltando na palavrinha mágica que você, né, pediu para não esquecer. Ou eu corro o risco, me mostro vulnerável e vejo, né, claro, como é que a pessoa vai reagir. E aí, Flávio, eu posso te garantir, todas as vezes que eu me deixei mostrar vulnerável, que eu pedi ajuda a alguém, os benefícios foram muito, muito superiores às vezes que eu talvez tentei ser uma fortaleza. Né? Então, fechando parêntese, né, a gente volta
o sucesso para cada um vai acontecer conforme aquilo que ele determinou que é sucesso, mas jamais esqueça que sozinho a gente vai chegar, né? Vai ser legal, a gente vai comemorar, mas pensa numa festa só com você e a champanhe na mão. Não seria legal. Não seria legal. Agora pensa numa festa com todas as pessoas que ao longo da sua trajetória de alguma forma sorriram com você, choraram com você, passaram por perrengues com você. É muito melhor. Então Verdade. a gente precisa entender que não vai ser fácil conviver com todos, né? Em alguns momentos a gente gostaria até de não estar perto deles, mas até com eles a gente aprende, né? Eu sempre olhei para pessoas que eu não admiro e eu falo assim, eu não quero ser como ele. Então eu sempre levo, inclusive, o exemplo negativo como um aprendizado. Exatamente. Para você ou realizar também ou não realizar. Ou não realizar. Já que não está conectado com o que você imagina ser o ideal, né? Exatamente. Relacionamentos, né? Manter relacionamentos não é você, né, não dizer o que pensa, não é você não ser quem você é, não é você vestir uma máscara e fingir que você é legal. Isso eu acho que é importante a gente dizer. Bacana. Né? Você precisa fazer o que você sente de verdade. Né? Você gosta de estar ali com as pessoas, você quer realmente respeitar aquelas pessoas, aí você vai ver como o relacionamento vai fluir. Legal. Se for ensaiado, se for uma máscara, pode ter certeza que ela vai cair. E aí nós fechamos com ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro, ser não autêntico. Não apenas estratégico, mas realmente aquilo faz parte da sua essência, você desenvolveu isso ao longo do tempo, isso faz todo sentido. Neide, suas considerações finais, como é que as pessoas se conectam com você? Deixa aí um pouco mais pra gente nesse finalzinho. Ai, tanta coisa, né, pra gente falar, assim, eu acho que de consideração final eu volto novamente lá no início da conversa e digo que não tem receita de bolo, não é fácil, mas se a gente colocar a palavra respeito na frente de qualquer relacionamento, isso vai facilitar as relações. Não deixe de treinar a sua comunicação. Se em algum momento você quer se relacionar com outro, mas você não se sente preparado, treina. Como que eu treino? Ué, se você tem uma coisa difícil para falar com a sua esposa, ao invés de ir treinar logo direto com ela e levar um esporro, que eu sei, né, que ela é brava, maravilhosa e brava, você treina primeiro. Como eu vou dar essa notícia para ela, né? Como eu vou falar isso para as pessoas? Verdade. Então, assim, o treinamento, muita gente acha que treinar é fingir. Não. Se você beijou a primeira vez e nunca tinha beijado, eu tenho certeza que seu beijo, o 1000º beijo, vai ser muito melhor. Sem dúvida. Porque treinou. Vai ganhando a expertise, né? Vai ganhando as habilidades. Exatamente. Ali. Então, relacionamento também é treinar. Sim. Se você se acha uma pessoa agressiva ao falar, grava você falando e se ouve. Sua voz, qual é seu tom de voz? Como que você está colocando as palavras? Quando a gente começa a analisar tudo isso, você começa a pensar assim, nossa senhora, se eu ouço isso aqui de alguém, eu vou querer partir para cima. Sim. Então, se você não gostou de ouvir aquilo, o outro provavelmente também não vai gostar. Então, assim, se permita ser você, mas sempre lembrando que o seu lugar, o seu direito, ele acaba quando começa o direito do outro. Aí eu acho que os relacionamentos começam a dar mais certo. Maravilha. Neide, obrigado mesmo mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, pela generosidade de estar aqui, de falar conosco, de trazer um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho das suas experiências. Acho que isso agrega valor demais e deixa uma mensagem muito positiva para quem está do outro lado, que é continuar, é seguir, é estudar, é se esforçar, é tentar de alguma maneira buscar o melhor do que ele pode ser, a melhor versão dele mesmo, né? Então, obrigado demais pela sua presença aqui. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Foi um bate-papo, né? E que, assim, o quanto é bom a gente bater papo, o quanto é bom a gente, né, conversar com os amigos. Olha também outra coisa que vai nos melhorar as conexões, né? Tanto pessoais quanto profissionais. Maravilha. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Foi um prazer. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você sabe, muitos abandonam no meio, você chegou aqui, então, nossa, eu só posso te agradecer, dizer para você compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, levar esse conhecimento para outras pessoas, não guardar só para você,
já clica aqui no like, deixa o seu comentário, né? Nós vamos com todo carinho ali te responder e ter uma grande conexão também com você. Obrigado e nos vemos em uma próxima oportunidade. Até lá!